se você está começando agora no mundo de edição de vídeo, saiba que existem vários programas de edição aí para você escolher e cada um deles aqui vai atender uma demanda específica de editor. Então escolher a ferramenta certa para você vai facilitar muito o seu trabalho ou até dificultar bastante ele. Salve makers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Um salve especial sempre para os makers raízes que já conhecem nosso trabalho, já estão inscritos aqui, já chega nesse vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha. Porém, se você é um maker Nutella, acabou de chegar, eu sou o Júnior, você está aqui no Nomad Makers. Aqui a gente fala sobre o audiovisual, sobre edição de vídeo, sobre captação de cliente, vários conteúdos interessantes aí que englobam esse mundo do audiovisual. E eu vou te pedir só uma coisa para você assistir esse vídeo até o final e se você aprender alguma coisa, deixa seu like e também se inscreve aqui nesse canal para você receber conteúdos tops como esse daqui. Bom, escolher um programa de edição então não é uma tarefa fácil para quem principalmente está começando agora nesse mundo da edição de vídeos. E se você já edita, já começou, deve ter percebido que existem alguns fabricantes, né, alguns tipos de programa de edição hoje no mercado. Alguns são grátis, outros são pagos e pode ser que você esteja inclusive editando num programa que não é ideal para você. E eu já editei em todos os programas que eu tô trazendo aqui para vocês, por isso que eu decidi então trazer esse vídeo para trazer esse pró e contra de cada um, porque nenhum programa de edição vai ser perfeito, porém vai ter sempre um que vai ser mais ideal para você. Eu comecei a edição de vídeos com Premiere Pro, depois de um tempo eu fui pro Final Cut, depois eu fui pro DaVinci e depois disso, né, o CapCut para computador, ele foi lançado, eu baixei, comecei a utilizar e eu descobri muitas coisas incríveis que dá para fazer com ele. Então vamos lá, começando pelo Final Cut Pro. Quais são os principais prós, né, dele? Um dos prós dele vai ser que você vai ter uma licença única, ou seja, você vai comprar ele uma vez e você vai ter para o resto da sua vida essa licença. E a Apple, ela sempre atualiza o programa, então você vai estar sempre com o seu programa atualizado. Isso é um ótimo benefício se você for pensar em outros métodos de licenciamento que existem hoje em dia. Inclusive, existe um tipo de licenciamento que você pode comprar um pacote de estudantes. Olha só essa dica, hein? Eu vou deixar até o link aqui na descrição para vocês. Se vocês tiverem interesse, você vai pagar por 5 programas de edição mais barato do que se fosse comprar apenas o Final Cut Pro. Olha só que massa. E você vai ter então um licenciamento, vai receber essas atualizações, não vai ficar com um programa pirata aí, vai evitar travamentos e grandes problemas. O segundo fator é óbvio que é o hardware, né? Então, o notebook ou então o computador que você está utilizando tem que ser da Apple, né? Que a gente chama de Mac. Você vai ter o MacBook Air, vai ter o MacBook Pro, iMac, Mac Mini, Mac Studio. Então vão ter vários tipos de hardware que vão receber o Final Cut. E o seu contra é que ele não vai funcionar em outros sistemas operacionais como o Windows ou Linux. Então você vai estar preso ali no ecossistema da Apple. A Apple adora fazer isso com a gente, né? Um outro benefício dele é que ele é muito intuitivo e fácil de utilizar, na minha opinião. Ele é todo colorido, né? Ele tem uma plataforma muito parecido com o sistema da Apple, né? Que é sempre desenvolvido com alguns parâmetros e alguns botões muito parecidos em vários programas. Então, se você já usa a Apple, vai ser muito mais fácil para você se adaptar ao Final Cut Pro. Ele vai servir muito para também edições avançadas. Por exemplo, edição de áudio, tem vários plugins nativos que você vai conseguir fazer um tratamento excelente do áudio. Você vai ter também ferramentas de color para você conseguir ter uma cor bem bonitona no seu vídeo e também trabalhar com multicams. Imagina um projeto que você gravou 3, 4 câmeras e você tenha que editar isso no seu computador. O Final Cut ele sincroniza essas tracks para você, né, esses clipes de vídeo e te dá tudo compilado muito fácil para você depois recortar e escolher qual câmera você quer na sua edição. E além de várias ferramentas que são até padrões em todos esses programas de edição que eu falei até aqui. E o segundo programa de edição é o Adobe Premiere Pro. O grande benefício que eu vejo nele é que ele funciona tanto para Windows quanto para Mac. Então ele é bem democrático nesse sentido. Porém no Brasil muita gente utiliza o Windows porque são computadores mais baratos do que a Apple. Então isso é um grande benefício aí de utilizar o Adobe Premiere Pro. Assim como o Final Cut Pro, ele também vai contar com várias ferramentas aí avançadas de color, de áudio, efeitos nativos e também, né, você vai conseguir trabalhar com várias câmeras dentro dele, né? E uma outra grande vantagem dele é que ele é compatível com alguns programas da Adobe também, principalmente com o After Effects, né? O After Effects é aquele programa que você consegue fazer várias animações, vários motion para depois exportar
e colocar no Premiere. Então eles trabalham em conjunto, você consegue ter essa sincronização dos projetos e muita interação entre esses dois programas. Porém, falando dos contras, o primeiro contra, que para mim é o mais grave, é o método de licenciamento da Adobe. Todos os programas da Adobe, eles cobram ali mensalmente, ou seja, um aluguel. E mesmo que você queira comprar ali à vista, você não tem essa opção, cara. Isso é inacreditável. Então, eles viram dessa forma que eles conseguem lucrar mais, né? Nunca te dando uma licença e te fazem você pagar pro resto da vida. Isso, para mim, na minha visão, é uma sacanagem, porque se você tem a grana para pagar, por que você não pode pagar, né? E ficar com um programa de edição? Então, em longo prazo, você vai pagar muito mais caro no Premiere do que no Final Cut, por exemplo. E uma outra desvantagem que, diferente do Final Cut, como o Premiere ele é desenvolvido para multiplataformas, para Windows e para Mac, ele nunca vai ser tão bom quanto poderia ser se ele fosse dedicado a um hardware específico, como a Apple faz. A Apple faz seus programas dedicados para o hardware dela, então ele fica muito mais fluido, tem muito mais desempenho com menos recursos de hardware, né? Menos processador, menos memória RAM. O Premiere, ele exige um pouco mais do seu computador para rodar bem liso, tá? E uma outra desvantagem, na minha opinião, né? Os programas da Adobe, na minha visão, né, pessoal mesmo, eles são muito travados, eles são muito quadrados, me parece, nada é muito intuitivo. Isso para todos os programas da Adobe. Eu não curto muito Photoshop, não curto muito Lightroom, também não curto muito o Premiere. Então eu acho que esse design que eles têm e a dificuldade de encontrar as ferramentas, para mim é uma grande desvantagem. E o terceiro programa que eu quero trazer para vocês é o DaVinci Resolve. E esse programa, ele é desenvolvido pela Blackmagic. Se você não conhece a Blackmagic está no mundo do cinema há muitos anos e tem vários programas e também várias câmeras aí no mercado que são referências para quem trabalha, né, no cinema. E um dos principais benefícios do DaVinci é a utilização de várias ferramentas avançadas de color grade, né? Ele é o mais famoso nesse quesito, então você vai conseguir atingir um nível de coloração, né, de cinema mesmo, utilizando o DaVinci. E eu falei para vocês que ele é gratuito, né? Porém, ele é um pouco limitado se você for utilizar a versão gratuita. Se você quiser desbloquear todas as ferramentas dele, você vai poder comprar uma licença e assim como o Final Cut Pro, você vai pagar uma vez só e vai ter ele pro resto da vida. Isso é um grande benefício também. E já as suas desvantagens é que você vai precisar de um computador com bastante recurso, né? Bastante processamento, bastante memória para ele não travar. E um outro contra dele é que a sua linha de aprendizado vai ser um pouco mais lenta porque ele é um pouco mais complexo. Vai depender de cada um, né? Tem gente que consegue aprender muito mais rápido a edição de vídeo, tem gente que demora um pouquinho mais. Então, se você acha que tem um pouco de dificuldade nisso, não vai pro DaVinci agora, porque senão você não vai sair do zero, vai ser muito complexo, você vai travar e você não vai a lugar nenhum. Além disso, também o DaVinci tem vários recursos como o Premiere Pro e também o Final Cut Pro. Essa parte de edição de áudio avançada, você também tem várias ferramentas na timeline, vários efeitos e também trabalhar com várias câmeras dentro do seu projeto. E o quarto programa aqui, que é o mais acessível, né, o mais fácil de utilizar, é o CapCut para computador. Gente, quando eu baixei a primeira vez o CapCut para computador, eu fiquei surpreso que ele era gratuito, porque ele é muito completo. E se você já passou pelo Final Cut, Premiere e o DaVinci, já utilizou ou viu a tela um pouco, o CapCut para computador, ele pegou um pouquinho de cada um, meio que copiou e colocou no seu programa. Até algumas coisas são bem parecidas mesmo, porém ele é muito mais fácil de entender, muito mais fácil de utilizar. Além disso, ele não precisa de uma máquina muito potente para você rodar. Com processadores até um pouco mais antigos ou com pouca memória RAM, você consegue editar vídeos assim tranquilamente. E essa é a grande sacada deles e um grande benefício de utilizar o CapCut para computador, porque ele funciona para Mac, funciona para Windows. Então com isso muita gente utilizou e o CapCut para computador foi a porta de entrada e ainda é a porta de entrada de muitos editores que estão começando no audiovisual, né? Que estão aprendendo, que estão evoluindo. E mesmo quem edita nos outros programas que eu falei até agora, utiliza às vezes o CapCut para computador para fazer coisas um pouco mais simples, mais rápidas, por conta dessa praticidade que ele traz. Então ele vai ser ideal para você ter edições rápidas, práticas, principalmente para rede social. Ele conta com recursos também avançados de color grading, também edição de áudio, tem vários efeitos, várias ferramentas compartilhadas, né, que são parecidas com os outros programas na sua timeline. Você vai conseguir editar um vídeo completo nele.
ele só não vai ser tão avançado quanto os outros que eu falei até agora. Então recursos como multicâmeras você não vai ter, opções de edição de áudio avançada, né? Tem um equalizador muito preciso, compressor, muitas coisas avançadas que tem nos outros programas que eu falei, não vai ter no CapCut. Porém, na minha visão, é um programa assim que vai fazer bem aquele arroz e feijão. Você vai conseguir editar um vídeo ali do começo ao fim e o mais importante, você vai terminar o seu projeto. Você não vai baixar um programa de edição, vai travar ali e não vai sair nada. Tá, então você chegou até aqui, está na hora então de escolher o programa ideal para você e eu vou te ajudar nisso. Se você está começando agora, começou agora, não sabe nada sobre edição de vídeos, tem um computador Windows ou Mac, você vai ter a opção, na minha visão, de começar pelo CapCut para computador. Então ele vai ser a sua porta de entrada para você começar a editar e começar a ter uma mente de editor, porque as ferramentas, eles vão meio que compartilhando entre todos eles. Todos eles vão ter uma timeline, ferramentas de corte, você vai conseguir inserir uma música, vai conseguir fazer um color grading, vai conseguir trabalhar com vídeos na vertical para rede social, vai conseguir trabalhar com 4K, todos eles vão fazer isso. Agora, se o seu trabalho exige uma complexidade, você às vezes trabalha com vários tipos de câmera, seus projetos são maiores e são um pouco mais avançados. Se você está utilizando Mac, na minha opinião, você deveria escolher o Final Cut pela integração do sistema, né, com o seu hardware. Pelo método de licenciamento também e por ele ser bem mais fácil de utilizar do que o Premiere e o DaVinci. E se você utiliza então o Windows, você vai ter duas opções, ou o Premiere ou o DaVinci. Se você curte bastante o Premiere, já utilizou, se identifica com a interface dele, ele é uma grande opção, porém saiba que você vai ficar pagando ali mensalmente para Adobe e o programa nunca vai ser seu. Mas se sua máquina é boa, você pode utilizar o DaVinci gratuitamente, utilizar ele na sua versão grátis e depois, se você precisar dos recursos dele, que é um pouco mais avançado, aí você pode comprar a licença do DaVinci e vai ter um programa ali bem robusto, bem completo para você avançar aí nas suas edições de vídeo. E eu gostaria de mencionar que eu tenho um curso completo para CapCut para computador para te ensinar aí do zero ao avançado várias técnicas de edição. Então lá você vai aprender a editar Reels, vídeos para o YouTube, também videoaulas, tutoriais. E é uma ótima forma para você começar no audiovisual sem ter que gastar muito dinheiro aí com câmera, com lente, né? Você vai ter só um computador, vai começar a trabalhar já de casa, ganhar dinheiro e depois monetizar seu trabalho e começar a investir nos equipamentos necessários aí para continuar uma carreira no audiovisual. E eu também ensino o Premiere e também o Final Cut dentro do nosso Makers Pro, que é o curso completo aí de audiovisual que vai te ensinar desde a parte de captação, a parte de prospecção de clientes. É um curso bem prático e de formação para filmmakers que querem, né, começar a trabalhar no audiovisual e querem atingir um sucesso e principalmente querem ser um filmmaker acima da média dos filmmakers de hoje em dia. E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal também e coloca um comentário aqui, interage com a gente. O que você achou? Qual programa de edição você utiliza? Qual que é o melhor para você? Ou qual você quer indicar para alguém se você já tem experiência? Nos vemos então no próximo vídeo. Falou! Watch this!